Amém. Enquanto as crianças sobem ali, queria agradecer imensamente aos nossos visitantes. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindos. Tu já está quase com o pezinho dentro. Trouxe seu esposo hoje, seja muito bem-vindo. É um prazer receber você na nossa casa. Para a glória de Deus. Uma alegria estar com vocês essa noite. Amém? Queridos, esse ano está acabando. Dezembro chegou, está acabando o nosso ano. Já estamos desmontando aí algumas coisas para o espetáculo de Jéssica. Dá espetáculo também, tu? Que dia que é, Jéssica mesmo? Bota 16 de dezembro, sábado, vai ter o espetáculo de Jéssica aqui. Ainda tem ingresso ainda? Tem ingresso. Só diminuir um pouquinho o fundo para mim. E nós também estamos mudando de lugar. Então, em 31 de dezembro a gente entrega aqui com o nosso último culto. Tá bom? Dizendo Jéssica que é um festão. E vai ser uma alegria de ter aqui. Nosso último culto aqui. Diminui o fundo. Alto esse fundo aí. 31 de dezembro. De dezembro, 10 da noite, é nosso último culto. Como a gente faz todos os anos, desde o nosso primeiro ano como igreja, a gente vira de ano de joelho dobrado. É a melhor maneira de começar o ano, te garanto isso. De joelho dobrado, na presença de Deus, agradecendo pelo ano que passou e encarando o novo ano que está iniciando. Amém? Então, os primeiros minutos de 2024, nós vamos estar aqui ajoelhados, orando e falando com Deus. E você é nosso convidado para estar aqui com a gente. Amém? Os avisos: domingo que vem batismo. Amém? Tem mais algum aviso? Essa semana nós tivemos 6 DCCs funcionando. Nunca nós fizemos isso. 6, isso vale um aplauso para Jesus, gente, pelo amor de Deus. Foram 6 lugares diferentes em que a palavra de Deus foi pregada esse ano. Então, a nossa meta do ano que vem é ter 50 funcionando. Como a gente vai fazer isso? Basta por você. Amém? E por fim, gostaria de também lembrar você, como todos os anos, a nossa primeira atitude que nós fazemos do ano, assim que a gente levanta, é ofertar ao Senhor. Então, eu queria inclusive te dar uma orientação bem específica. A gente vira o ano de joelhos dobrados e quando a gente levanta, nós fazemos a nossa oferta de primícia. Mensalmente nós ofertamos individualmente, mas uma vez por ano nós ofertamos coletivamente. E para onde vai essa oferta? A primeira oferta do ano da Recomeçar inteira, o caixa é zerado e essa oferta é enviada para a África. Então esse ano nós vamos fazer isso também. E eu queria te aconselhar durante esses dias, até o dia 31, a separar pequenos valores, a pequenas quantias. Não espera para dia 31 ver o que sobrou para você ofertar. Não. Se você for ofertar em mãos, pega um cofrinho, pega um envelope, faz diferente. Separa por semana, separa por dia, para que dia 31 a gente possa estar aqui reunindo e enviar uma oferta substancial para os nossos missionários na África, tá bom? Se você não vai à África, você pode ir através da sua oferta. E se Deus quiser, e quem quiser, eu estou indo ano que vem. Quem quiser ir comigo, tem vaga no avião. É só você comprar essa passagem. É só você comprar essa passagem que a gente vai lá. Se Deus nos der a graça, ano que vem a gente vai estar em Guiné-Bissau, pregando o evangelho também lá, conhecendo um pouco daquele país. Amém, gente?
Se eu não lembrei de alguma vez, a gente manda no grupo lá para todos vocês. Sem perca de tempo, abra comigo sua Bíblia, segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Nós estamos vindo numa série de 2 domingos já falando sobre o ID, sobre Isaías, a visão que ele teve. Eu queria também falar um pouco hoje sobre um assunto muito importante. Queria falar hoje sobre a nossa prioridade como igreja. Qual é a prioridade da igreja? Queria falar com você sobre isso hoje. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Eu vou acompanhar aqui para a gente fazer uma leitura só. Do 1 ao 5 diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou fábulas. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a boa obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Mais uma vez, curva sua cabeça comigo, feche seus olhos. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Quando nós vamos expor e nos expor a Tua palavra, quem somos nós, Senhor, para termos a Tua santa palavra nos nossos lábios? Nós nos submetemos a ela. Senhor, confio plenamente que Tua palavra é digna de total confiança. Na Tua palavra está a maior autoridade existente nessa terra. Foi através da Tua palavra que Tu criaste todas as coisas. Nós nos submetemos essa noite à Tua palavra. Queremos ouvir a Tua palavra. E nós Te pedimos, fala conosco. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que o nosso coração receba uma porção do pão da vida. Fala conosco através da Tua palavra, Jesus. É o que nós Te pedimos. Tem misericórdia de nós por Teu Santo Espírito. E Te agradecemos. Em nome de Jesus. E você diz: amém? Queridos, eu estava caminhando com o Adson essa semana e conversando com ele, eu perguntei assim: Adson, de tanta coisa que uma igreja pode fazer, qual deveria ser a prioridade dela? E se você parar para pensar comigo, uma igreja pode fazer muita coisa. Eu não vou nem muito longe. Na nossa cidade, por exemplo, nós temos uma igreja, 2 igrejas no mínimo, que tem uma escola. A Igreja Católica tem uma escola e a Assembleia de Deus, que é outra igreja, tem uma escola. Em São Luís você tem a escola adventista, a escola batista. Então, uma igreja pode se ocupar em abrir uma escola, amém? Uma igreja pode se ocupar em fazer uma casa de recuperação. É uma atitude muito louvável. Isso tanto para homem quanto para mulheres. Em Vitória não tem para mulheres, mas tem uma para homem. Inclusive eu, Jéssica, a Líria, já fomos lá. Já tivemos a oportunidade de levar a palavra de Deus na casa de recuperação. Aquela casa de recuperação foi criada pela igreja e é mantida pela igreja. Então, uma igreja também pode fazer uma casa de recuperação.
Uma igreja pode fazer hospitais. A igreja adventista, inclusive, possui um dos melhores hospitais do Brasil. Igreja também pode fazer orfanato, asilo. A OAME é um exemplo de uma casa de assistência a idosos que é mantida através da igreja. Igreja pode fazer faculdade, igreja pode abrir restaurante. Eu estive em São Paulo ano passado, dezembro do ano passado, numa igreja imensa, que na igreja tinha restaurante, que do lado da igreja tinha uma faculdade com curso de administração, pedagogia, e era a faculdade da igreja, com metodologia própria, com material didático próprio. Você saía da faculdade, ia para o restaurante, almoçava no restaurante da igreja, do restaurante você ia para o culto. Você estudava, comia e ia para o culto, tudo no mesmo lugar. Então a igreja pode ter muita estrutura, a igreja pode ter auditório, a igreja tem refeitório, a igreja pode ter equipe de música, amém? Se você chegar no YouTube, tem muito ministério de igreja que tem ministério de música relevante. Tem inclusive ministério de música que é maior que a própria igreja, de tão famoso e grande que ficaram. Igreja pode fazer ação social, igreja pode levar cesta básica, igreja pode levar corte de cabelo, como a gente já fez esse ano e vai fazer muito ano que vem. Igreja pode fazer pintura, como Bianca faz, serviço odontológico como Apolo. A igreja pode promover bem-estar social e qualidade de vida. A igreja pode fazer muita coisa, como eu te falei aqui. Mas, acima de tudo isso, a igreja tem uma coisa que ela precisa fazer: de criar hospital, casa de recuperação, hospital, orfanato, faculdade, restaurante, música, prédio, som, de tudo que uma igreja pode fazer. Existe uma coisa que Deus confiou à igreja, vai cobrar da igreja e espera da igreja. E o nome disso é pregação da palavra. Amém? A prioridade da igreja é a pregação da palavra. Você pode repetir comigo? A prioridade da igreja. A prioridade da igreja é a pregação da palavra. Guarda isso no seu coração, porque nós vamos discorrer sobre isso. De tudo que uma igreja pode fazer, a prioridade da igreja é pregar a palavra. Nós podemos fazer culto, nós podemos fazer campanha, nós podemos fazer evento para faixa etárias específicas. Nós podemos pegar a Jéssica e João, que são da área de educação física, e fazer um dia aqui de atividade para idosos. Nós podemos fazer muita coisa, mas a nossa prioridade é uma. E guarda isso no seu coração. A nossa prioridade é pregar a palavra. E, queridos, nós temos duas fontes na palavra de Deus para nos inspirar e aprender sobre isso. A primeira delas é Jesus. Amém? A Bíblia nos chama de corpo de Cristo. Então, se a igreja é o corpo, entenda corpo, pescoço para baixo. A Bíblia fala que Cristo é o cabeça desse corpo. Então, nós no fundo, não temos vida própria. Uma igreja não pode chegar e falar o que ela quiser. Uma igreja não pode ir para onde quiser, porque a igreja não tem vida própria. Igreja não é mula sem cabeça. Igreja, ela é corpo de Cristo. Então a igreja faz o que o cabeça diz para ela fazer. Amém? Então, uma das fontes que nós precisamos recorrer sobre o que nós devemos fazer com prioridade é o que Jesus fez. Jesus, que é o cabeça desse corpo que é a igreja. E eu queria te mostrar algumas coisas que Jesus fez. Joga para mim, Jonas. João, capítulo 20, versículo 30. Olha o que esse texto vai dizer para a gente. Se você puder abrir aí no seu celular, se não tiver, você pode consultar ali no telão, não tem um problema. Mas João, capítulo 20, versículo 30, vai dizer assim, ó: na verdade,
Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham a vida eterna. Volta para mim o 30, por favor. Olha que interessante, gente. Se tem uma coisa que Jesus fazia muito bem, era não permitir com que a sua prioridade fosse tocada. Você vai ver, eu vou te mostrar aqui várias vezes, por várias formas diferentes, Jesus sendo tentado a abrir mão da sua prioridade. E olha que interessante, João capítulo 20, versículo 30, fala que Jesus fez muitos sinais milagrosos. Você aqui sabe que Jesus, quando veio à terra, fez muitos milagres. E João chama esses milagres de sinais. Olha que interessante. Mas acredite, os milagres que Jesus fez não eram um fim em si mesmo. Jesus nunca fez um milagre pelo milagre. Jesus nunca curou um cego porque o cego era cego. Jesus nunca curou um coxo porque o coxo simplesmente não podia andar. Jesus nunca fez isso. Os milagres de Jesus tinham um objetivo final, mas eram apenas um meio. E João chama, inclusive, os milagres de Jesus de sinais. Ou seja, se milagre é um sinal, é para sinalizar algo, é para mostrar algo, é para apontar algo. Amém? Então, todo milagre que Jesus fez foi para fazer algo em seguida, foi para comunicar algo. E essa era a prioridade de Jesus. Fazer milagres não era uma prioridade de Jesus. Tanto que tem pessoas que ele não curou. Mas João vai dizer que Jesus fez muitos milagres e eles eram sinais. E o objetivo no 31 é para que a gente creia que ele é o Filho de Deus. Certa feita, perguntaram para Jesus: Jesus, é lícito pagar tributo? Pegaram de uma moeda, mostraram para Jesus a moeda. Falaram assim: Jesus, essa moeda aqui, ó, a gente tem que pagar imposto? Jesus pediu a moeda e perguntou: de quem é esse desenho aqui na moeda? Aí responderam para Jesus: é de César. Jesus falou assim: ó, dai a César o que é de César. Só que ele encerrou aí. Ele continua e fala assim, ó, dai a Deus o que é de Deus. Jesus nunca saiu da sua prioridade. Se por um lado ele está dizendo que existe a necessidade de darmos aos homens o que é dos homens, ei, não perde de foco. Também existe a necessidade de darmos a Deus o que pertence a Deus. Jesus não disse, dai a César o que é de César, e virou as costas e foi embora. Não. Dai a César o que é de César, dai aos homens o que é dos homens. O que é do esposo dá para o esposo, o que é da esposa dá para a esposa, o que é do pai dá para o pai, o que é da mãe dá para a mãe, o que é do professor dá para o professor. Mas também temos que dar a Deus aquilo que pertence a Deus. João capítulo 6, versículo 15. Joga esse texto para mim, Jonas. Eu estou te mostrando como Jesus tinha uma prioridade. João 6,15 vai dizer assim, ó, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, a NVI é boa, retirou-se novamente sozinho para o monte. João 6,15 é uma reação de Jesus a uma ação. O que foi que fizeram para Jesus fazer isso aqui? O que Jesus fez foi se retirar de uma multidão para subir uma montanha e ficar sozinho. Agora, o que foi que fizeram? Se você ler o texto anterior, é a multiplicação dos pães e peixes. 5.000 pessoas se reuniram para ouvir Jesus falar. Muita gente. E depois de um dia inteiro ouvindo Jesus ensinar, está todo mundo com fome. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus,
Tá todo mundo com fome aí. O que a gente faz? Jesus fala assim: se vira vocês. Dá-lhes de comer. O discípulo falou assim: a gente não tem como fazer isso. Nem com muito dinheiro a gente resolve esse problema. Jesus pergunta assim: o que vocês têm aí? Aí os discípulos falam assim: nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Entregam para Jesus. Jesus multiplica. Depois Jesus multiplica. 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulher e criança, comem. E ainda sobra 12 cestos. Quando o pessoal se tocou e viu esse negócio, eles falaram assim: esse é o cara. Porque concorda comigo que fome é uma necessidade legítima? Olha que interessante. 5.000 pessoas olham para uma pessoa e falam assim: como é que esse cara fez isso? Pegou 5 pães, 2 peixinhos, deu para todo mundo e ainda sobrou. Como assim? Esse cara tem que ser o nosso rei. Isso, e se fosse aqui no dia de hoje, isso que é um prefeito. Naquela época, porque o sistema não era democracia, era uma monarquia, então eles queriam fazer de Jesus um rei. Mas se fosse hoje, esse cara aqui tem que ser prefeito nosso, gente. Como é? Deu arroz e feijão para todo mundo. Quem que não quer esse cara como prefeito? E aí olha que interessante, o que Jesus faz? Jesus se sai. O versículo 30 está claríssimo. Sabendo Jesus que pretendia proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ou seja, Jesus não veio aqui para ser rei. E queriam que ele fosse rei, porque ele fez um milagre. Ele falou assim: não, estou me saindo. Eu não vim para ser rei. Não desse jeito, não desse povo, não agora. Por conta disso ele disse: saiu. Ou seja, Jesus nunca perdeu a sua prioridade. Pergunto: Jesus tem uma resposta para a fome, sim ou não? Amém? Jesus tem uma resposta para a fome. Jesus tem uma resposta para o pagamento de tributos, sim ou não? Tem. Se alguém chegar dizendo assim, que o imposto no Brasil está caro, tem que sonegar imposto, você vai falar assim: não, Jesus disse que é para a gente pagar imposto, dar a César o que é de César. Jesus tem uma resposta para as enfermidades, para as doenças, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas essa é a prioridade de Jesus? A prioridade de Jesus não é responder à sua fome. A prioridade de Jesus não é responder às suas crises financeiras. A prioridade de Jesus não é curar suas doenças. E Ele pode fazer tudo isso. E Ele, por muito amor, faz tudo isso. Mas essa não é a prioridade de Jesus. Essas coisas são legítimas. Vontade de comer, doença, dinheiro, são todas coisas legítimas. Mas Jesus não veio para isso. Quer ver uma coisa pior? Olha aqui, Lucas capítulo 12, versículo 13 e 14. Olha o que queriam fazer de Jesus. Lucas 12, 13 e 14. Alguém, um outro dia aí, Jesus estava pregando. Alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Olha o que está acontecendo. 2 irmãos, o pai tinha morrido, com certeza o pai e a mãe, e agora eles estavam brigando, discutindo. E pelo que dá a entender, um irmão não queria dividir agora o que recebeu do pai com outro irmão. É como se só tivesse Apolo e Vitor de irmão na família, e eles estão brigando agora pela herança. E um irmão não queria dar para o outro. Fizeram o quê? Bora levar para Jesus no problema. Se tem alguém nesse mundo que resolve o nosso problema, é quem? É Jesus. Com certeza, ele tem uma palavra para nós. Bota o versículo seguinte agora. Olha o que Jesus vai falar. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Vou traduzir para o maranhense. Ô Senhor, o que eu tenho a ver com isso? 2 irmãos brigando por causa de herança, levam para Jesus resolver. Jesus falou assim: o que eu tenho a ver com isso aí? Problema de vocês. Quem
foi que disse que eu sou um juiz para resolver o problema de vocês, de herança? Percebe que todo o tempo Jesus tem um propósito e não aceita que nada faça ele perder tempo. Até porque a gente já sabe que Jesus passou só 3 anos e meio aqui. Se tem uma coisa que Jesus não podia perder era tempo. Para alguém que é o Salvador do mundo, perder tempo sendo padeiro, pescador e juiz, não daria para ele salvar o mundo se ele perdesse tempo com isso. Porque era o que queria o de Jesus. Quando viram ele multiplicar pão e peixe, falaram assim: você é o melhor padeiro do mundo. Quando viram ele multiplicar peixe, falaram assim: você é o melhor pescador do mundo. Quando o problema era de herança na família, falaram assim: você é o juiz que vai resolver. Jesus disse: eu não sou padeiro, eu não sou pescador, e eu nem vim ser juiz para a confusão de vocês. Ou seja, o propósito de Jesus era claro: eu não vim para essas coisas. Jesus vai dizer o seguinte: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se tinha um objetivo claro na cabeça de Jesus, era quem ele era. E ele é a luz do mundo. Jesus tinha plena consciência de que o mundo estava em trevas, como se aqui tudo estivesse no escuro, e ele fosse essa luz que iluminasse toda essa escuridão. Então ele não veio para ser pescador, ele não veio para ser juiz, ele não veio para ser padeiro, ele não veio para ser médico de ninguém. Ele veio para ser luz no meio das trevas. E olha que interessante, quando Jesus, depois de dizer assim, ó, eu sou a luz do mundo, Jesus pega e manda os discípulos de 2 em 2 e dá autoridade para os discípulos expulsar demônios. Mas olha que interessante, Jesus manda os discípulos irem pregar. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Ele manda os discípulos pregar e expulsar os demônios. Amém? Qual das duas coisas é mais importante? Expulsar demônio ou pregar? Muitos de nós acharíamos que expulsar os demônios é importante. Só não é mais importante que a pregação. Porque o próprio Jesus, que diz que é a luz do mundo, enviou os discípulos para que os discípulos também fossem a luz do mundo. Minha pergunta é: qual resultado teríamos se Jesus apenas resolvesse problemas, mas nunca pregasse e nunca ensinasse? Você parou para pensar nisso? Se Jesus nunca tivesse pregado, se Jesus nunca tivesse ensinamento nenhum a transmitir, se ele só resolvesse problema, doenças, falta de pão, falta de peixe, falta de dinheiro, que resultado nós teríamos hoje? Acredite, nem Bíblia nós teríamos. Porque Jesus não veio para fazer sinais miraculosos. Essa não é a prioridade de Jesus. Pastor galês chamado Martin Lloyd Jones, ele falou o seguinte: sugiro que nos evangelhos, bem como na vida e ministério do próprio Senhor, temos a indicação clara a respeito da primazia da pregação e do ensino. Olha o que Martin Lloyd Jones está falando. Para mim é claro que na vida de Jesus e no ministério de Jesus, a pregação era a coisa mais importante. Ele curava, ele aconselhava, ele fazia milagres, ele ouvia as pessoas, ele ia em festas, foi num casamento, mas a prioridade de Jesus era a pregação. A prioridade de Jesus era levar a mensagem do reino de Deus. Se essa é a prioridade do cabeça, te pergunto, qual é a prioridade do corpo? Você está entendendo onde eu quero chegar? Se pregação é a prioridade de Jesus sendo o cabeça, por que não é a nossa prioridade como igreja? Agora eu queria te mostrar a igreja primitiva. Te falei de Jesus e a prioridade dele. Olha comigo, por favor,
O livro de Atos. Atos capítulo 2. Abre comigo a partir do verso 1. Sabe, queridos, se Jesus foi tentado a abrir mão da sua prioridade, será que nós, a igreja, também não seremos? Gente, o diabo ele não quer acabar com a igreja. O diabo não quer jogar uma bomba e destruir a gente. Se o diabo conseguir fazer a gente continuar funcionando, mas perdendo a nossa prioridade, ele já ganhou. O diabo não precisa fechar a igreja, gente. Ele pode deixar ela aberta, só que sem dar atenção à prioridade dela. Para o diabo não é problema a gente abrir hospital, abrir asilo, orfanato, escola, creche. Para o diabo o problema é a gente continuar pregando sem parar. Esse é o problema dele. Você está entendendo onde eu quero chegar? Guarda isso no seu coração. A prioridade de Jesus era a pregação. A prioridade da igreja também precisa ser a pregação. Agora, se Jesus foi tentado a desfocar da pregação, imagina nós. Olha para a igreja primitiva. Livro de Atos, a história da igreja. Atos capítulo 2. Eu não vou ler para não ficar extenso. Mas do versículo 1 até o versículo 4, o que nós temos é a descida, o derramado do Espírito Santo. Você pode abrir na sua Bíblia para a gente acompanhar junto. No livro de Atos, no capítulo 2, você tem o cumprimento de uma profecia do profeta Joel. O profeta Joel falou assim, ó: eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão. E em Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado. Mais ou menos um grupo de 120 discípulos está reunidos, orando, juntos, e o Espírito Santo é derramado. A Bíblia vai dizer que eles começam a falar em outras línguas, e era possível ver sobre a cabeça deles chamas de fogo. Pensa numa experiência impressionante. Essa experiência foi tão impressionante que do versículo 5 até o versículo 13, o que você tem é a reação das pessoas. E você tem duas reações. Porque esse episódio se dá em Jerusalém, num período em que judeus do mundo inteiro se reuniam para uma festa. Então a Bíblia vai dizer, ó, versículo 9: partos, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, muitos judeus do mundo inteiro se reuniram nessa festa. E quando o Espírito Santo é derramado, eles começam a falar na língua daquelas pessoas. Te explicando como se que fosse hoje, é como se o Espírito Santo fosse derramado aqui hoje, e Vitória do Meiri tivesse cheio de americano, indiano, sabe? Espanhol, e todo mundo estivesse passando, entendia no idioma deles o que a gente está falando aqui dentro. Foi isso que aconteceu aqui. Então, nós temos duas reações do 5 ao 13. A primeira reação é, as pessoas começaram a ficar impressionadas. Meu Deus, como é que eu estou entendendo esse povo falar na minha língua, sendo que eles não são do nosso povo? Eles falam outro idioma. Isso aconteceu depois que o Espírito Santo foi derramado. E a segunda reação foi, começaram a falar assim: esse povo está bêbado. Se você já foi a algum culto da Assembleia, se você já foi a algum culto pentecostal, se você já foi em alguma reunião em que o Espírito Santo tem mais liberdade, você vê que a gente não fica muito parado. A gente dá glória a Deus, aleluia, joga a cadeira para cima, rodopeia, fica no, sabe? Tem umas coisas assim que a gente faz. Começaram a olhar para essa arrumação e falaram assim: esse povo está bêbado. Tamanha 9 da manhã, esse povo está bêbado. Então olha o que está acontecendo. Joel profetizou, Atos 2 se cumpriu, o Espírito Santo foi derramado. Gente do mundo inteiro está vendo aquela cena acontecendo. Uns desdenhando, outros maravilhados. Olha o verso 14 comigo na sua Bíblia agora. Olha o verso 14.
Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém. Fiquem rapidão. Verso 14 vai dizer assim, Homens judeus, Pedro falando, e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Olha o que está acontecendo. Atos 2 é a prioridade da igreja, estou te mostrando. O Espírito Santo é derramado. Gente do mundo inteiro percebe aquela experiência incrível que está acontecendo. E a primeira coisa que Pedro faz é o que, gente? Pedro fica de pé e começa a pregar. Pedro não fica falando para as pessoas, continuem admirando a experiência. Lembra de Jesus? Os milagres serviam para que ele pregasse. O Espírito Santo é derramado. Todo mundo está entendendo no seu próprio idioma aquela manifestação do Espírito Santo. E a primeira coisa que é feita é: o líder fica de pé e começa a pregar para aquelas pessoas. Ou seja, qual era a prioridade? A prioridade era a experiência ou a pregação? A pregação era a prioridade da igreja. Porque eles não param na experiência. Gente, não adianta ter um culto maravilhoso que você grita, pula, sapateia, roda, cai no manto, levanta no manto. Te pergunta, como é que foi o culto? Ah, foi uma bênção, só vitória. Mas foi falado sobre o quê? Não sei, eu só rodei. A prioridade não é a experiência para você sentir, a prioridade é a pregação para você ouvir. Essa foi a prioridade da igreja. Prova disso é que se você ler do versículo 15, Atos 2, do 15 ao 36, você tem o esboço da pregação de Pedro. A primeira pregação está registrada aí na Bíblia. Do 15 ao 36 é a pregação de Pedro. Agora olha comigo o versículo 37. Atos 2, 37. Olha comigo isso. O Espírito Santo é derramado. Os judeus entendem o que está acontecendo. Pedro se levanta e prega. Olha o que acontece agora. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Olha que interessante. Pedro fica de pé e prega, e a reação das pessoas é: o que a gente faz agora então, pastor? Ou seja, a reação das pessoas é uma resposta à pregação. Após a pregação você tem conversão. A experiência do derramamento do Espírito Santo não converteu pessoas. A pregação da palavra mexeu o coração das pessoas. Atos capítulo 2 é isso. Olha Atos capítulo 3. Vou resumir para a gente correr aqui com a palavra. Na minha Bíblia diz o título assim, a cura de um coxo. Atos capítulo 3. Atos capítulo 2, aguarda a informação. Derramaram o Espírito Santo, Pedro se levanta e prega, e muitos se convertem. Só nesse dia, a Bíblia vai dizer que se converteram 3.000 pessoas, após a pregação de Pedro. Derramaram o Espírito Santo, Pedro se levanta para pregar, você tem conversão. Amém? Atos capítulo 3 agora, você tem do verso 1 ao 9... o relato da cura de um coxo. Tinha um homem que ficava na porta do templo pedindo dinheiro, pedindo esmola.
Esse homem olha para Pedro e João e pede para eles uma esmola. Você sabe da história já, vou acelerar aqui para você. Pedro e João olham para ele e falam assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que aconteceu com o homem? Levantou e andou. Temos um milagre na porta da igreja. O que acontece agora do verso 10 e verso 11 é que todo mundo fica assustado. Do mesmo jeito de Atos 2. Todo mundo fica assustado com a experiência do Espírito Santo. Olha comigo, 10 e 11. E conheciam-no, pois era ele quem se assentava para pedir esmola na porta do Templo Formosa. Ficaram cheios e pasmos de assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo, que fora curado, a Pedro e a João, todos o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado Salomão. Pedro e João estão indo para a igreja, encontram um coxo, um aleijado na porta da igreja. Eles curam aquele aleijado. Ele levanta e fica bonzinho. Depois que esse aleijado é curado, junta uma multidão na frente da igreja. O que Pedro faz? Adivinha? Gente, Pedro rapidamente tira a atenção do aleijado. Pedro tira a atenção dele e de João e faz o que, gente? Pedro começa a pregar. Olha o verso 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que olhais para nós, como se de nosso próprio poder ou santidade fizéssemos esse homem andar? E do 13 em diante, até acabar o capítulo 3, é Pedro e João pregando. De novo, mais uma experiência milagrosa. Mais uma multidão observa. E mais uma vez, Pedro e João não deixam a experiência ser mais importante. Pedro e João aproveitam, todo mundo está olhando e fala assim: então, aproveitando que ele foi curado, deixa eu falar de Jesus para vocês. E ele começa a pregar. Ele prega. Porque qual era a prioridade da igreja? Pregar a palavra. Gente, dá até medo de falar essas coisas. Qualquer igreja da nossa cidade hoje, bota a nossa no pacote, que começar a acontecer um monte de cura e milagre, duvido se a pregação vai ser prioridade numa igreja dessa. Faz sentido, gente, isso que eu estou falando? Vão começar a querer milagre. Vai junto. Gente, sabe o que eu fico impressionado? Eu tenho alguns dias que eu estou caminhando já nessa estrada. E se você tem um pouquinho de maturidade, você vai entender o que eu estou te falando. O que foi que João não fez? Depois que aquele aleijado foi curado, João não fez uma campanha para que todo mundo fosse curado. Pedro e João não fizeram assim: bora fazer uma fila? Quem tem problema financeiro faz uma fila aqui. Quem tem problema de saúde faz uma fila aqui. Quem tem problema de processo faz uma fila aqui. Vamos orar e você vai receber o seu milagre. Não aconteceu essa palhaçada. Porque os milagres nunca foram o foco. Os milagres sempre foram um meio. Chamou a atenção, chibata de pregação. Pegou a atenção das pessoas, palavra, pregação da palavra. Não fizeram agora o corredor dos milagres. Quem passar por esse corredor vai receber o seu milagre. Não teve isso. Porque milagre não é a prioridade. Pregação da palavra é a prioridade. Faz um exercício leve aí, ó. Quantas igrejas você não conhece em que a pregação não é prioridade, gente? Canta a Deus e o mundo. Coral disso, oportunidade para o irmãozinho dar testemunho, vídeo disso, aviso disso, e passa 3 horas. Cadê a pregação?
Pregação não tem sido prioridade da nossa igreja. Só. Pregação precisa ser uma prioridade do nosso culto, gente. Sabe que na época de Spurgeon, sabe o que os cristãos acreditavam? Que quando o pastor abria a Bíblia para expor as escrituras, eles acreditavam piamente, os puritanos acreditavam que não era um pregador pregando. O momento da exposição bíblica, eles acreditavam que era o momento em que Deus estava falando com a sua igreja. De tão a sério que eles levavam a pregação. Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, Atos capítulo 4. Olha o que acontece. Abre comigo sua Bíblia, por favor, Atos capítulo 4. Versículo 1 e 2. Rapidão para a gente ganhar tempo. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Verso 3: E lançaram mão deles, os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Pedro e João acabaram de ser presos porque estavam pregando. É a primeira prisão que você vai ver que é por causa de pregação. Não cometeram nenhum crime. Qual foi o crime que eles cometeram para ser presos? Aí estavam pregando. E aí, olha o que acontece de interessante. Atos capítulo 4, no versículo 7, eles são questionados. Vamos encerrar por aqui. Olha o que ele vai dizer assim, ó. Eles passam a noite na cadeia. No dia seguinte, quem prendeu eles faz uma reunião e vai questionar aqueles dois. E a pergunta é o seguinte, versículo 7. Pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Olha que interessante. Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Olha o 10. Seja conhecido de vós, todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este estação diante de vós. Gente, olha que interessante. É porque lendo talvez você não compreenda, mas vou te desenhar de novo. Eles curam o coxo, chamam a atenção do povo e pregam para o povo agora. Eles não fazem um auê de curas, eles fazem um ajuntamento para pregar. São presos. No dia seguinte são interrogados. Foram presos porque pregaram, amém? Agora sendo interrogados, foi a pior besteira que fizeram com eles. Porque agora eles têm que explicar o que estavam fazendo. O que Pedro faz? De novo. Prega de novo. Olha que interessante. Pedro é preso porque pregou. E agora dá uma oportunidade para ele de se explicar por que foi preso. E ele prega porque foi preso. E agora prega para se explicar por que foi preso. Ele só continua pregando sempre agora. Isso causa uma confusão tão grande que quem prendeu ele se reúne e fala assim: agora, eu tenho que parar eles. Não pode. Não pode. Não, está errado. Olha comigo o versículo. Versículo 18. Eles se reúnem
não querem mais nem saber do coxo, o coxo está curado, o coxo está andando, mas o problema está sendo a pregação. E aí no verso 18 eles vão dizer assim, ó: e chamando-os disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Você percebeu qual foi o problema? O problema não foi curar um aleijado, o problema foi pregar em nome de Jesus. Eles não foram proibidos de curar novamente. A proibição está clara no texto. A proibição foi de falar e ensinar em nome de Jesus. Ou seja, a igreja no começo, Atos capítulo 4, tinha tanta ousadia que não eram os sinais que incomodavam, era a pregação que incomodava. Eles não foram proibidos de fazer sinais, eles foram proibidos de continuar pregando. Gente, eu te pergunto, em que parte a gente está parecido com a igreja primitiva? Me responde bem aí. Porque sinais eu não estou vendo muito. Pregação com prioridade, piorou. Em que parte a gente, igreja, corpo de Cristo, está parecido com a igreja que começou esse negócio aqui? Oi? Vamos ficar de pé? Atos capítulo 8 vai dizer, Atos 8:4 vai dizer assim, ó: mas os que andavam dispersos por toda parte anunciavam a palavra. A igreja começou a ser perseguida. Debaixo de perseguição, o que eles começam a fazer é anunciar a palavra. Atos capítulo 8, versículo 5. Descendo Atos 8, versículo 5, vai dizer o seguinte, ó: e descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. Gente, eu te mostrei que a prioridade de Jesus era pregar a palavra, não fazer sinais. Te mostrei que a prioridade da igreja primitiva, a igreja que começou, os primeiros discípulos, eram comprometidos com a pregação da palavra. Você pode ler o livro de Atos inteiro, você vai ver claro o compromisso da igreja com a pregação da palavra. Chega para mim, Jonas, o texto. Só mais 3 textos para a gente fechar. 1 Timóteo 3,15. Pode baixar a luz, João. A gente já vai encerrar. Não vai dar tempo não. 1 Timóteo 3,15. O apóstolo Paulo está falando com Timóteo. Olha o que ele vai dizer, ó. Mas está mandando uma carta para Timóteo. Paulo vai falar assim, ó: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Se a igreja é conhecida como corpo de Cristo, a igreja também é conhecida como coluna e fundamento da verdade. Se tem uma coisa que nós não podemos abrir mão, é de pregar a verdade. Gente, o mundo olha para nós e espera de nós a pregação da verdade. Não dispersa, preste atenção. A igreja é coluna. Tem uma tradução que fala de baluarte da verdade. Agora bota para mim o texto que a gente abriu a pregação. 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. 2 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 5, são as últimas palavras do apóstolo Paulo, falando para o seu filho na fé. E o que ele vai dizer para Timóteo, você pode olhar lá, eu vou ler aqui, ó. 2 Timóteo 4, capítulo 1. Ele vai dizer assim: Timóteo,
conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Capítulo 2. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda bondade e doutrina. Os últimos momentos registrados do apóstolo Paulo é ele dando conselhos para o seu sucessor. E o melhor conselho que ele dá para Timóteo é: Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra. Nosso papel como igreja, adivinha, é pregar a palavra. Nós estamos na 3ª semana empurrando você para fora daqui. Você pode fazer o que você quiser, só não fique calado. Pregue a palavra. Estava estudando sobre a história da igreja, para a gente fechar agora. Os momentos em que a igreja mais teve avivamento e foi mais forte foi quando a pregação foi mais priorizada e foi forte. Os piores momentos da igreja em que ela declinou, cedeu, falhou, caiu, foram exatamente nos momentos em que a pregação declinou. Daí a importância da pregação. E entenda, não estou falando que é só do pastor essa responsabilidade. A gente está semana após semana falando para você: você tem um campo missionário, você tem um campo missionário, você tem um campo missionário. Para onde Deus te mandar, vai. Agora vai e abre essa boca e prega a palavra. Eu queria para a gente encerrar junto orando. Eu queria que a gente orasse uns pelos outros, de preferência com quem você conhece pouco e não tem tanta intimidade. Então, Apolo, escolhe, pode orar com o esposo de Tenael. Procura alguém. Pega a cola com Saulo aqui. Escolhe uma outra pessoa para a gente orar junto. Vamos orar junto? E o que você vai orar é o seguinte: Deus, usa o meu irmão para pregar a tua palavra. Queridos, que privilégio nós temos de pregar a palavra. A palavra de Deus é vida. Que privilégio nós temos em levar vida para quem está preso no pecado e morrendo. Então vamos orar juntos e encerrar esse culto nesse momento sobre assim. Então fica à vontade, vamos orar. Sem protocolo, mas vamos orar sobre isso. Aleluia. Aleluia. Senhor, nessa noite nós pregamos a tua palavra. Senhor, nós entendemos que a nossa prioridade não é abrir instituições. Nossa prioridade, Senhor, não é nos dedicarmos aos serviços sociais, às causas humanitárias. Não, Senhor, o Senhor nos deu a sua palavra e o Senhor vai cobrar de nós que nós preguemos a tua palavra. Senhor Jesus, a pregação e o ensino da tua palavra foi a tua prioridade, precisa ser a nossa. Senhor Jesus, a pregação foi prioridade da igreja primitiva, que também se transforme na nossa prioridade. Para onde o Senhor nos enviar, para o trabalho, para a escola, para a faculdade, para a nossa família, para onde o Senhor nos enviar, Senhor, que nós possamos ir a tempo e a fora de tempo, pregar essa santa palavra, Senhor. Usa as minhas irmãs como pregadoras, usa os meus irmãos como pregadores, que na nossa boca esteja a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra promova vida no nosso meio, que a tua palavra fortaleça os nossos casamentos, que a tua palavra eduque os nossos filhos, que a tua palavra dê direção para as nossas finanças,
Que a tua palavra fortifique a nossa fé, Senhor. Levanta-nos como uma igreja que ama a tua palavra e não vai abrir mão, Senhor, de pregá-la aos 4 cantos dessa cidade, Senhor. Os que o Senhor levantar, Senhor, na área da política, que eles preguem a palavra. Os que o Senhor levantar na área da saúde, que eles preguem a tua palavra. Os que o Senhor levantar nas artes, nas danças, nos esportes, levanta, Senhor, esportistas que preguem a tua palavra. Os que forem donas de casa, que amem os seus filhos, que levem a tua palavra. Que levante músicos, Senhor, que levem a tua palavra. Levanta pastores, missionários, pregadores, que se apeguem à tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos essa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode dar um aplauso para Jesus. Essa semana vamos ter os pequenos grupos funcionando. Prega a palavra. Gente, convida um amigo. Manda uma mensagem. Fala de Jesus para as pessoas. Não fica calado, não se acovarda, não fica tímido. Erra para mais, mas prega a palavra. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que de ti Ele tenha misericórdia, que Ele te dê a paz. E uma semana de oportunidades para pregar a palavra. A igreja diz: Deus te abençoe. Abraça todo mundo em nome de Jesus.